Não pode. Deixa eu falar uma coisa pra você. E ele vai participar desse papo e a gente já tá com ele aqui. O Alan já tá aí. Temos aí o Alan dos Santos. E o Alan é o seguinte, ele foi um dos criadores do Terça Livre. Sim. O Terça Livre era um programa, eu já tinha visto, eu não sei que entrevista que eu fiz já há muito tempo que ele fazia, era um programa que começou a ter audiência, ele começou a crescer muito na audiência e hoje é um dos programas mais vistos na internet. Era, né? Era porque ele... O Glande derrubou o negócio. Isso. Então, mas vamos lá. E o Alan está nos Estados Unidos agora. Ele está nos Estados Unidos e ele parece que tem uma extradição. Sim, eu não sei direito. É perseguição política. Calma. Vamos deixar o Alan explicar pra gente o que está acontecendo. Tudo bem, Alan? Obrigado aí você ter atendido a gente. Emílio, eu que agradeço a disponibilidade aí do programa, poder esclarecer algumas coisas. Na semana passada eu tinha ouvido aqui o programa Pânico, o correspondente internacional dizendo que teria então o pedido de extradição. Lembrando, Emílio, que até o presente momento eu não fui notificado de nada. Então tudo que eu sei é por meio da imprensa. Eita. Tá? Eu não tenho nenhuma notificação. Tudo que eu sei é por parte da imprensa. Inclusive, meus advogados não têm acesso aos autos. Ou seja, nem os meus advogados sabem o que está acontecendo, a não ser quando a assessoria de imprensa oficial e não oficial atua. Ou seja, você tem ali o Jornal Globo, Folha de São Paulo, segundo fontes no STF, segundo as nossas fontes, etc. Eu só sei por parte da imprensa. Então, por parte da imprensa, a gente sabe disso aí, né? Que teve, então, o pedido de extradição, um pedido absolutamente sem pé nem cabeça, sem fundamentação jurídica nenhuma, absolutamente sem nenhum fato criminoso, pedido de extradição e um amontoado de citação do Código Penal dizendo que ou eu preciso ser investigado mais, para além de um ano, depois de primeira, busca e apreensão, segunda, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático. Depois de tudo isso, diz então, a autoridade policial diz que eu preciso ainda ser investigado mais ainda. E o Alexandre de Moraes, segundo ainda a imprensa, diz que eu sou uma pessoa absolutamente perigosa no Brasil. Mais perigoso do que Sérgio Reis. O André do Rap. Não, mais perigoso que o André do Rap. Mais perigoso que aquele índio que matou um jovem de 16 anos, triturou o coração, o fígado do garoto, que era tudo cultural, segundo o Ministério Público. Então eu sou muito perigoso. Qual é o meu crime? Falar. Falar e ganhar dinheiro falando, como jornalista. E aí a autoridade policial diz que a pretensão de ser jornalista. Eu não sei o que é. Isso aqui são as revistas da Sociedade Profissional de Jornalistas, a SPJ, que eu recebo na minha casa, no meu endereço. E o correspondente semana passada falou o seguinte: não, as autoridades americanas precisam ainda descobrir o paradeiro do Alan dos Santos. Uma ova, né? Você só precisa, a autoridade americana só precisa descobrir seu endereço se você entrou aqui pelo Rio Grande, lá no Texas. Se você entrou por ali, a autoridade americana realmente precisa saber seu paradeiro. Agora, quando você entra nos Estados Unidos com visto, aplica para um outro visto, você dá o teu endereço. E depois você ainda tem que dar o update do seu endereço. Ou seja, se você mudar o seu endereço, você tem que avisar a autoridade americana, até para o seu benefício próprio. Seu pedido foi aceito, seu pedido não foi aceito, etc. Então, assim, uma avalanche de mentiras, uma avalanche de calúnias e difamação que uma pessoa sozinha é impossível de conseguir desfazer, Emílio. Resumidamente, é isso. Um inquérito absolutamente louco, insano, nas palavras do próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello, um inquérito do fim do mundo, onde a vítima é o acusador e, ao mesmo tempo, o juiz, e não é um processo. Não é um trial, né, como se diz. Aqui nos Estados Unidos, Emílio, eu tenho uma dificuldade enorme de explicar para jornalistas americanos e pessoas aqui nos Estados Unidos que estão curiosos, que não saber, o que aconteceu, porque eu não fui indiciado, não é um julgamento, e pediram a sua extradição. Mas só para a gente entender, você seria o quê? Seria uma prisão preventiva sua, baseado dos fake news? Que várias pessoas já foram. Seria mais ou menos aquele processo lá que está. Vamos botar o pingo nos is aqui do Pânico? Eu sei que é outro programa, mas vamos botar o pingo nos is, Emílio. Crime de opinião, porque o Código Penal não tem fake news, o Código Penal não tem você ganhar dinheiro fazendo jornalismo. O Código Penal brasileiro não obriga as pessoas a serem franciscanas a fazer jornalismo.
É bem simples isso. E o crime de opinião não existe no Brasil. Agora passou a existir, de fato, né? Então não adianta a gente usar as palavras que eles estão utilizando, fake news, discurso de ódio, não sei o quê. Não, cita o Código Penal. Não tem nada. Não, correto. Eu entendo perfeitamente o que você está falando e é um momento esquisito que a gente está passando por isso, mesmo porque você não foi condenado e estão pedindo a sua extradição. Eu não sei como é que os Estados Unidos vai enxergar, Emílio, como a justiça americana vai conversar com a brasileira. Oi. Emílio, poderia ter o pedido de prisão mesmo no processo de investigação, como, por exemplo, na Operação Caixa Preta. A Operação Caixa Preta é aquela que investigava os desvios de verbas públicas para os cofres, né, segundo a investigação, os cofres do PT, e que, comprovado ali pela operação, 2,2 bilhões de reais, dinheiro enviado para o advogado do PT, para o PT. E numa operação você pode pedir a prisão, mas você tem que citar o fato criminoso. Por exemplo, na Operação Caixa Preta eles tinham foto, depósito bancário, eles tinham escuta telefônica, e o advogado do PT naquela época lá encerrou a operação, 10 dias depois ele virou ministro do STF. Então assim, quando você tem fato criminoso, você pode pedir a prisão antes, inclusive, de um julgamento. No meu caso, não tem julgamento. Sim. Não tem um fato criminoso. Não está acontecendo nada. Não caiu no colo de um juiz. É isso que eu quero explicar para as pessoas. Sim. Porque numa operação, por exemplo, você tem ali a autoridade policial, você tem o Ministério Público acusando, a autoridade policial investigando e o juiz que não vai decidir as coisas de ofício. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo comigo é mais uma cortina de fumaça por um fato que a imprensa brasileira vergonhosamente omite. Quando que um órgão de imprensa, pequeno, grande, não importa se é rádio comunitária, se é canal no YouTube, não importa. Quando que um órgão de imprensa foi fechado por ofício, por decisão de ofício? O que é decisão de ofício? Traduzir para o pessoal que está assistindo em casa, Emílio. Se o acusador pede alguma coisa ali para o juiz fala assim, isso aqui procede. A autoridade policial pede, o juiz vai lá e procede. Nem a autoridade policial e nem o processo acusatório, que é do Ministério Público, pediu, por exemplo, o bloqueio das contas da minha empresa. A minha empresa fechou, eu tive que mandar 70 pessoas embora, sem um centavo. Sem virar, a pessoa falou assim, está aqui pelo menos um centavo para você poder pelo menos pagar a sua passagem para voltar para casa. Fecharam um jornal. As pessoas podem odiar, cara, você pode ter qualquer sentimento que você quiser, mas o fato é maior do que o seu sentimento. O Alexandre de Moraes decidiu, de ofício, fechar o Terça Livre. Sei. Então, mas espera lá, o Terça Livre não era transmitido pelo acho que era o YouTube, não era? Não era isso? Não só o YouTube, era transmitido pelas redes sociais, né? Então, Twitter, YouTube e pelo próprio site do Terça Livre. Mas, ao bloquear as contas bancárias, como é que eu vou pagar, por exemplo, para ter luz? Entendi. Para transmitir. Entendi. Como é que eu vou pagar para ter a câmera funcionando? Alguém trocando a câmera? Entendi. Então bloquearam as suas contas e você resolveu encerrar o canal. O canal. É isso. Não foi obrigado. Exatamente. Eu não resolvi. Quando você não tem mais dinheiro para pagar a conta de luz, você vai fazer o quê? Ô, Alan. Então, posso falar? Tá, pode falar. Alan, querido, muito boa tarde. Adriles aqui. Eu concordo com você, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que ela tem. A gente vive um período de exceção no Brasil, com uma ditadoga de juízes que estão prendendo e fazendo prisões políticas arbitrárias por crime de opinião. Roberto Jefferson foi assim, Daniel Silveira foi assim, Oswaldo Eustáquio, sem processo, sem nada, baseado em lei de segurança nacional, uma ofensa às instituições, quando não tem nenhum tipo de princípio que regule esse tipo de inquérito, de atos antidemocráticos. Pô, eu vi até a Globo chamando as pessoas nas ruas pedindo liberdade, chamando de atos antidemocráticos, ou seja, é o juiz que se coloca no lugar da população e fala, a democracia sou eu, contrapondo-se ao povo na rua. Agora, essa narrativa que existe uma ditadura, um governo fascista, racista, nazista, que persegue pessoas, ela é muito reverberada lá fora. Esse pedido de extradição sua, que você não teve acesso, você acha que pode ser mal interpretado pelas autoridades americanas que acham realmente que possam achar que você é um homem, um terrorista, um homem que está promovendo atos antidemocráticos e milícias que querem derrubar o STF? Como é que você vê
já que a gente está, inclusive, sob um governo do Biden, né? Um governo de esquerda, que é mais afinado a pautas progressistas, o STF também. Você confia nas autoridades americanas em dar uma salvaguarda caso haja um pedido de extradição formalizado e você seja perseguido aí nos Estados Unidos, que é a terra da liberdade? Até que ponto essa liberdade que permeia a Constituição americana pode salvaguardar a sua presença, a sua integridade aí? Adriles, vamos lá. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que nos Estados Unidos o poder é descentralizado. Não é como no Brasil, onde um café da manhã resolve o que vai ser votado no Congresso e o Congresso decide o futuro de toda a nação. Ou seja, se você quiser ter uma mudança educacional no Brasil, você vai ali na Comissão de Educação no Congresso ou vai a plenário, vai mudar do Oiapoque ao Chuí. Aqui nos Estados Unidos não é assim. O pedido vai para um juiz, não para alguém que foi indicado depois de ter sido advogado da Transcooper. Ele vai para um juiz de carreira no Estado. Então depende da lei do Estado. Então aqui não é assim, entrou o Biden, então o Biden vai mandar na Virgínia, que é onde eu moro, o Biden vai mandar na Flórida, o Biden vai mandar no Texas. Não é assim. Nos Estados Unidos, a descentralização é tamanha, que nas últimas eleições teve um condado que ficou boladaço com Oregon, falou assim, a gente não quer mais pertencer a Oregon. E decidiram fazer parte de Idaho. Acabou, mudou. O povo tem participação aqui e é descentralizado. Então, e quando é descentralizado, Adriles, eu não vou nem dizer a questão da corrupção, tá? Eu vou dizer assim, a questão ideológica. Você tem que convencer muita gente, mas muita gente, para poder fazer uma arbitrariedade tupiniquim como essa do Brasil. Você tem que convencer o juiz do Estado, você tem que convencer o procurador do Estado, você tem que convencer o attorney, né, e o procurador e o mais procurador. Você tem que convencer uma pleiade de funcionários públicos nos Estados Unidos que cada estado tem a sua linha para seguir, entendeu? Um estado mais conservador, um estado mais republicano, outro mais democrata. E você tem que convencer muita gente. No Brasil, não, você tem que convencer, cabe num café da manhã, numa mesinha do café da manhã, o futuro do Brasil. Ô, Alan, deixa eu... Aqui não vai acontecer uma porra dessa. Então, essa é a verdade. Aqui não é zona. Então, mas você não acha que por essa falha nossa, o nosso legislativo é ruim, o executivo teve a pandemia, teve aquele rolo todo, você não acha que o STF ocupou ali, ele ocupou um espaço? Tomou, né? Não, pera lá. Tomou, né? Não, eu sei, mas... Eles ocuparam um espaço que hoje realmente eles estão legislando, eles estão executando, eles entram no orçamento. Exato. E eles estão também julgando. Mas eu acho que isso aí... Agora eu não sei como é que você tira esse poder. Às vezes vem aqui um deputado, um senador, fala, e agora? Como é que vai? Será que o cara vai gostar de ter esse poder? É um pepino que a gente vai ter que resolver. Que é o problema da Constituição, né? Então, o problema é que a sociedade brasileira vai ter que resolver. Mas isso aí, e agora? Mas enquanto isso, as pessoas estão sendo vai acontecer? Presas, né? Calma, o que vai acontecer? Oi. Emílio, isso que você falou é fundamental. A população vai decidir. Não é a minha opinião. Eu não sou líder de nada. Eu sou jornalista, comentarista e analista. Eu não sou líder político. Eu não sou presidente de partido político. Eu não tenho associação. Eu não tenho pessoas filiadas a mim. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Então não perguntem para mim o que deve ser feito para o Brasil funcionar. Porque eu não tenho nenhuma meio de ação. É a mesma coisa que você perguntar para mim qual é a opinião que eu tenho sobre as luas de Saturno. Eu não tenho como tocar, não tenho como nem chegar lá, não sei o quê. O que vai valer a minha opinião? Entendeu? É uma formiga em cima de um rinoceronte. Agora, o que o povo brasileiro precisa ter é informação. Acesso à informação para decidir bem. Então, se por um lado eu não sei mesmo, tá? O que deve ser feito para solucionar o problema do Brasil, uma coisa eu sei. As pessoas precisam ser informadas desse problema sem cerceamento e sem censura. Então, quando o Augusto Nunes fala no Pingo nos Is, que o STF hoje é uma instituição fora da lei, as pessoas precisam ter acesso a isso para que elas possam fazer o seu juízo. Vamos ver se o STF é realmente uma... Mas, Alan, como é que você faz quando a própria grande mídia cerceia informação? A gente está falando da Jovem Pan, a gente realmente é um veículo democrático que dá pluralidade à opinião. Agora, a Globo, a Folha, o Estadão, outras emissoras, grandes emissoras, praticamente difundem todo dia que o Bolsonaro é um genocida, que existe uma ditadura, que o STF está procurando salvaguardar a democracia. Se o povo não é mobilizado e o povo se preocupa muito mais com o prato de comida, com o problema da gasolina, se o povo não tem essa preocupação com liberdade de expressão, da onde vai vir esse tipo de defesa contra o autoritarismo de um Supremo? Eu não acho que o povo não luta.
O povo luta. O problema é que o povo não é informado. É isso. Exato. O povo não é informado. Olha só, há uma diferença. Eu sei que isso aqui não é um assunto, não é um debate teológico, e o que eu vou falar não é teológico, não é bem antropológico. A diferença de quando Jesus chegou em Jerusalém e foi ovacionado com Hosana Rei, e dias depois, Jesus ou Barrabás, o povo escolheu Barrabás. Qual é a diferença? O povo era o mesmo. O povo era o mesmo. Sim. Jesus não mudou. Qual é a diferença? O meio, a mídia, o meio. Qual era o meio? Quando Jesus chegou em Jerusalém... Não. Quando Jesus chegou em Jerusalém, o burrinho era o meio. Então, ele brilhava e o burrinho era só o portador. Quando ele foi julgado, já não era mais o burrinho, era o sumo sacerdote do templo. Hoje, a maior omissão que existe hoje são as autoridades religiosas. Todo bispo que está me ouvindo agora, bispo, padre, pastor, o Oswaldo Eustáquio é evangélico, quase nenhum pastor saiu em defesa dele. Eu sou católico, o Olavo é difamado o tempo todo, também católico. Nenhum bispo ou padre teve a coragem de pelo menos dizer assim, vamos orar e vamos rezar pelos nossos irmãos da fé, vítimas da injustiça. A imprensa, ela hoje atua com cumplicidade da censura e da ditadura? Sim, mas as autoridades religiosas, elas ainda são mais culposas, porque o povo precisa ter orientação, não recebe orientação religiosa, não recebe orientação política, porque é meia dúzia de deputado falando o que está acontecendo no Brasil. Aí a imprensa canalha, em busca de dinheiro, em busca de poder ter vantagens políticas e financeiras, vai lá e se serve como assessora de imprensa de um psicopata, que é o Alexandre de Moraes, e inclusive a imprensa ficou falando, o Alan xingou, o Alexandre falou, não xinguei não, você tem que ler o Derenho, do Santo Tomás de Aquino, está lá em latim, português, inglês, está disponível na internet. As ações do Alexandre de Moraes configuram as ações de um psicopata e um tirano, né? Ô Alan, deixa eu perguntar um negócio para você. Bom, eu não sei, eu acho que a gente tem que... se a gente viver num lugar onde você não confia na justiça... mas a gente tá vivendo nesse lugar. Não dá. Prazer, Brasil. Não tem liberdade pra falar. Bem-vindo ao Brasil. Não dá, você tá vendo que não dá. Não, eu sei, cara, mas a justiça... Não tá dando. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você tá sozinho... Não. O que eu quero saber é o seguinte... Porque se a gente ficar discutindo muito... Não é Marlboro, não. Deixa eu perguntar. Você tá... Pagada de graça. Ô, Alan, você tá sozinho nesse BO. Você ficou sozinho nesse BO também, né? Sim, sem dúvida. Esse é que é o negócio, né? Não, mas olha só, Emílio, vamos lá. O presidente abandonou também, Alan? Fazer todas as perguntas também. O presidente não precisa apoiar, ele não precisa apoiar e nem precisa abandonar nem nada. Ele precisa ser presidente, seguir a lei, e é isso que ele está fazendo, e pronto, acabou. Alan, deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora, o Emílio falou o seguinte, a gente tem que confiar na justiça. Gente, justiça não é uma coisa que a gente pega na mão, dá para ver, vou confiar, eu vou comer, vou beber. Justiça, não existe confiar na justiça. Isso é um termo muito abstrato. Nós temos que confiar em juízes. Quais juízes? Alexandre de Moraes? Eu não confio nem a pau. Não confio nem a pau. Entendeu? Eu não vou confiar no Alexandre de Moraes da vida. Mas está todo mundo subserviente a ele, né, Alan? O STF está endossando todas as ações dele. Então é o STF inteiro que a gente não pode confiar. Porque o Alexandre de Moraes impôs um sistema de terrorismo psicológico. Cadê os humoristas que não fazem mais piada com o Alexandre de Moraes? Nenhum. Zero. Entendeu? Cadê os músicos? Cadê o fácil? Eu tava ouvindo Twister and Sister antes de iniciar o programa aqui. Os caras fazendo crítica. O rock and roll acabou, não tem mais ninguém fazendo crítica porra nenhuma. É lockdown, prende nego em casa, mata criança, tritura o coração, não tem ninguém protestando mais a nada. Quem hoje ocupa a classe falante... Gente, vocês têm que entender que um programa como o Pânico, um programa como o Pingo nos Is, é uma gota no oceano de merda. Só tem cafajeste e covarde nessa mídia brasileira. Alan, você estava falando da mídia brasileira, exatamente o que eu queria te perguntar, porque toda a notícia que sai com você chama você de blogueiro, de fake news, e eu queria saber o que você acha dos jornalistas teoricamente, os seus colegas de profissão que comemoram essa sua situação, e por que, Alan, na sua opinião, a sua cabeça, ao meu ver, vale tanto? Parece que ter você preso, a sua cabeça é um prêmio extremamente valioso. Queria que você falasse sobre isso. Olha, se você citar um único jornalista que é capaz de debater comigo, você vai entender por que eles me odeiam tanto. Não tem. Entendeu? Eles têm medo, horror, aí preferem xingar, preferem desejar prisão, preferem desejar o cerceamento da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Só que, assim, alguns jornalistas começaram a acordar
Isso estou falando fora da nossa bolha, né, de pessoas que usam o cérebro. Alguns jornalistas começaram a acordar, você tem artigos que saíram na Veja, de um liberal lá falando do absurdo que é a decisão do Alexandre de Moraes. Você tem um delegado que escreveu um artigo no Jus Brasil excelente, falando sobre o meu caso, refutando todas as falácias da autoridade policial e da autoridade do Alexandre de Moraes na decisão dele. Você tem alguns jornalistas que estão começando a acordar. O Glenn Greenwald foi o primeiro a dizer, olha, esse negócio de ficar chamando de blogueiro em vez de jornalista, e no sentido pejorativo, né, que se eu tivesse um blog, acho que agora eu tenho um blog, né, que o site alandosantos.com não é um portal como era o Terça Livre. Então agora a pessoa pode me chamar de blogueiro à vontade, porque eu tenho lá o alandosantos.com. Mas agora, pode... Então, essa postura, ou ela é proveniente de uma burrice maliciosa, ou ela é proveniente de uma pessoa absolutamente inapta para obter qualquer função na sociedade, ou seja, precisa estar no hospício. Porque eu não quero fechamento do 247, eu não quero fechamento do Diário do Cu do Mundo, eu não quero fechamento de qualquer outro jornal de merda aí da esquerda. O PCO, por exemplo. Quando o PCO falou, tem que fechar o STF, o PCO disse isso. PCO vem aqui, hein? Solução do STF. PCO vem aqui dia 1º. Opa, lógico, claro. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu acho isso aí sacanagem. Eu acho sacanagem. Esse negócio de chamar de blogueiro e tal, de diminuir o outro, acho sacanagem. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, o que você apresentou de defesa nessa sua treta no STF? Mas apresentar o quê, Emílio? Não é um processo. Acusação. Eu sei, mas pera lá, pô. Não, pera lá. Não, como você se tem defende, advogado. né? Isso. Como é que Os caras só prendem, não fazem mais nada. Calma, não vamos por etapas. Vamos lá. Veio lá o negócio. Como é que tá essa coisa? Você teve um advogado, foi lá e falou, meu cliente aqui, atenção. O máximo que meus advogados puderam fazer é pedir ali o HC, para poder liberar as contas da empresa, para que a empresa, uma empresa de jornalismo, possa voltar a existir no Brasil. Porque é essa censura que ninguém está falando. O cara me odeia, o cara quer que eu vá para o inferno, cacete A4, beleza. Ele não pode, em sã consciência, defender o fechamento de um órgão, porque ele não gosta daquele órgão. Sim. Ele não pode. E o máximo que os meus advogados podem fazer é isso, impetrar o HC, e o Fachin já não quis dar uma olhada, eles vão recorrer de novo, acho que para alguma turma lá, vai ser sorteado, porque o inquérito, por exemplo, nada é sorteado, né? Cai no colo do Alexandre de Moraes, ele mesmo decide, né? Alexandre de Moraes hoje é um tirano, entendeu? Ele decide o que ele quiser e não tem o que recorrer, Emílio. Não é um processo jurídico onde você é acusado de alguma coisa, aí você tem acesso à acusação, você fala assim, estou sendo acusado disso, 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 então agora eu vou apresentar aqui a contraprova. Não tem isso, não tem. É bem louco, mas nesse caso... mas aí tem outra coisa também, por exemplo, o cara que o STF ele julga quem? Quem tem foro privilegiado. Essa sua treta teria que ser um juiz normal. É isso aí. Não é isso? O cara tá mandando só. Não, eu sei, só para entender, só pra gente entender. Isso tem que sair da mão desse psicopata. O problema é que, de acordo com as próprias regras do STF, nenhum ministro pode interferir na decisão monocrática de outro. E isso, inclusive, foi crítica de um jornalista de esquerda da Folha, quando a decisão monocrática foi parar na mão do Nunes Marques com relação à liberdade da abertura das igrejas. Essa coisa de estar sempre a decisão monocrática e ninguém pode decidir sobre a decisão monocrática de outro é um problema. Então, assim, tá tudo no colo do Alexandre de Moraes, ele tá gostando disso, né? Todo psicopata gosta de achar que tem poder. Então, assim, é um tirano que tá ali fazendo o que quer e, de fato, nenhum ministro da Suprema Corte pode chegar ali e parar o cara. Agora, psicopata tem medo de opinião pública. Pois é. Mas é uma confusão. Eu preciso fazer o break. Só fazer o break. Eu vou fazer um break rapidinho aqui para a rede. O Constantino também vai entrar aqui. Já está conectado o Constantino. Então 2 minutinhos. Aí já entra o Constantino, o Alan e o Adriles. Que trio, hein? Eu posso fazer uma pergunta? Aí já pode ir para Paulista. É rapidinho. Já a gente volta. O grande vai prender todo mundo. Muito bem. Oi, pois não. Vamos, já pode fazer a pergunta. Já pode entrar, Constantino. O Consta já está aí. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Alan, que é uma questão que eu tinha feito a respeito de como você não tem como apresentar provas contra nada, um processo que não existe. Você aí nos Estados Unidos, não sei se isso é possível, pediu um tipo de asilo dizendo que você é perseguido por questão política ou não?
Em tese, sim, eu posso. Mas você fez esse pedido ou ainda não? Rapaz, nada do que eu estou fazendo eu vou divulgar na imprensa. Porque até agora só me acusaram de coisas absolutamente insanas. Sim. Por exemplo, a investigação, que não é nem acusação, de que o Terça Livre e eu estaríamos, então, cometendo crime financeiro. Você sabe qual? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não. Então, olha o que eles estão fazendo. A Band no YouTube, a Record no YouTube, a Jovem Pan no YouTube, todo mundo tem o direito de ou criar ou contratar o que se chama uma network, que é uma empresa que vai cuidar do seu canal, vai te dar ali direitos autorais de música, direito autoral de vídeo, e essa empresa pode te ajudar, te auxiliar ali a fazer o teu canal crescer ou ficar melhor, etc. É uma network. A BBTV é uma delas, né? O Terça Livre tem um contrato com a BBTV, né? Tinha, né? Porque foi cancelado. Tinha um contrato com a BBTV, então o Google pagava a BBTV e a BBTV depositava o dinheiro no Terça Livre, tudo declarado, tudo, absolutamente tudo. Segundo, né, a imprensa e o decorrer da investigação, isso seria lavagem de dinheiro porque a BBTV está no Canadá, o Google está nos Estados Unidos, aí o dinheiro vai para o Canadá e do Canadá vai para o Brasil. Entendi. Arrumaram... Olha a loucura. Então, se eu estou diante de pessoas tão incompetentes assim, você acha que eu vou dar dica para esse cara? Eu quero que eles continuem igual o Barata Tonto falando merda. E eles continuam fazendo até agora. Muito bem. Tem o Constantino também. Deixa eu botar o Constantino aqui. Tudo bom, Consta? Como é que tá, meu velho? Obrigado aí pela participação. Estamos aqui com o Alan também, batendo um papo com ele dessa história aí. Complicada essa história, né, ô Consta? Complicado, né? O mais doido é aquilo que eu acho que o Alan acabou de mencionar aí, né? Que você perguntou mesmo, Emílio, que é o advogado ficar perdido, porque você não sabe direito do que está sendo acusado, né? É uma coisa kafkaniana nesse aspecto. Então, isso para mim é o mais louco, né? O arbítrio de um ministro que claramente tem um tom persecutório, né? Ele vai em cima de adversários que ele enxerga, assim, adversários políticos, tanto que há um claro viés aí, um duplo padrão, né? E esse tipo de coisa, invenção de crimes, né? Lavagem de dinheiro e tudo mais. Agora, eu queria jogar para o Alan uma pergunta mais direta, assim, Alan, que talvez seja a única coisa que eu acho que muita gente está olhando no estudo, está vendo o absurdo do Supremo, do Alexandre, do ministro Alexandre, mas uma única coisa para a gente contextualizar. Vão encontrar em algumas mensagens suas, ainda que privadas, o que seria absolutamente legítimo, um cidadão pode trocar mensagens privadas, mas mais assim para uma questão de narrativa do que essa turma de lá vem tentando impor. Vão encontrar ou podem encontrar alguma coisa do tipo uma articulação ou uma troca de desabafo que seja falando temos que invadir, temos que fechar, temos que pegar e tirar na marra esses ministros? Não, nenhuma. Eles vão encontrar piadas, né? Como foi a que eu fiz com o Felipe Barros. Falei assim, eu tô aqui na mansão paga pelo Eduardo, entendeu? E aí os caras vão lá e a Cruzoé, né? É triste ver o rumo que tomou a Cruzoé. Eu podia jurar que o antagonista Cruzoé poderia ser um oásis realmente no jornalismo brasileiro. Se transformaram numa coisa abjeta. Aí colocaram lá, né, a minha mensagem para o Felipe Barros como se fosse uma prova. E vale lembrar que aqui nos Estados Unidos, mensagem privada não serve como prova, ainda é crime. Tá? No Brasil, tá valendo, né? Vale tudo no Brasil, né? Não tem mais lei. Então, eles estão pegando piadas e estão dando... E aí vem o William Bonner, né? Faz aquela voltinha dele, vem falando com aquela vozinha dele para o povo poder acreditar nele, pegando as piadas e falando como se fosse alguma coisa séria. Ou então pega alguma análise política, né, que eu fiz em privado, igualzinho aconteceu com Alexander Solzhenitsyn. Quando ele escreveu a carta... Você sabe por que ele foi preso, Constantino? Por que ele foi preso por Stalin? Solzhenitsyn. Qual foi o pretexto? O autor do Sim, Arquipélago Gulag. Isso aí. Por que ele foi preso? O Stalin ficou sabendo de uma carta que ele escreveu para uma outra pessoa falando mal do Stalin. Aí ele foi preso porque ele usou palavras desrespeitosas. Literalmente ele foi preso por palavras desrespeitosas e foi jogado para o Gulag. Muito bem, estamos de volta aqui.
Estamos de volta agora para a rede. Desculpa te interromper, o Alan. Estamos conversando com o Alan dos Santos aqui, ele que está diretamente dos Estados Unidos, que ele tinha o Terça Livre, que está suspenso agora, não sei se acabou, a gente está conversando com ele agora, ele está trazendo, o Rodrigo Constantino está aqui também, e o nosso querido Adrilho Jorge. Temos aqui hoje só personalidades importantes. Deixa eu só fazer uma pergunta, que a gente tá voltando. Você não acha também, o Alan, eu acho que o grande problema disso tudo também é a linguagem ofensiva que é do Twitter. É muito ofensiva essa linguagem. Você começa a ler lá, os caras te xingam. Caramba. Mas chamar o presidente de genocida não, pode, né? Eu sei, mas todo mundo eu não estou fala, justificando. Eu não estou justificando nenhum lado nem outro. Eu estou falando o seguinte, você não acha que há muita ofensa e a linguagem pesada no Twitter que acaba virando uma coisa que você também não entende direito? A carinha dele. Não, é porque assim, você está me perguntando sobre questão estética de linguagem. Porra, a gente vai ser agora censor de estética de linguagem. Não sei. Eu digo o seguinte, o ambiente... O ambiente... É conflagrado. Tem que rolar a porra toda mesmo, Emílio. Tem que falar o que quer. Isso aí. Porque, Emílio, senão a gente vai... Se a imprensa virar censor de estética de linguagem, ou de linguagem estética, o que vai aparecer? Vai aparecer aqueles programas de TV que fica aquelas madame julgando se a roupa do fulano tá boa ou não. Analisando o red carpet. Caralho, e no limite, se alguém se sentir ofendido por um crime de calúnia ou difamação, tem um veículo legal. A juíza Ludmila Grins Grilo conseguiu uma retratação oficial do jornalista. O Alan é blogueiro. Eu também acho que eu sou blogueiro. Mas o jornalista Leandro Demore, né? Ele teve que se retratar nas redes sociais, porque ele chamou ela de fascista. Nazista, aí você tem que, você tem que sustentar a prova da acusação. Paulo Francis hoje ele estaria como? Estaria preso, arrastado. Ô Alan, deixa eu falar uma coisa que é o Zuckerman. Só nesse assunto do Twitter, eu concordo com você, total, né? Tem que ter liberdade, o cara tem que falar o que quiser, se expressar. Mas vocês têm um público gigantesco, né? Um engajamento enorme. E às vezes a gente fala umas puta barbaridade. Aí eu não sei se é fake, se é real. Primeiro eu queria saber, tem alguma coisa que você publicou em rede social, no Twitter, que você falou, cara, viajei, fazendo uma autocrítica, não devia ter falado isso. E aí daí os caras falam assim, tá printado, você que pediu, né? O coronavírus é a terra plana da saúde. Printa e cobra de mim depois. Foi em março de... Tá cobrando. Tô cobrando. Março de 2020. Então, figura de linguagem. Quando você fala assim, o coronavírus, eu tô falando do vírus? Não, eu tô falando da maneira como tá sendo tratada a coisa. E por que eu falei que é a terra plana dessa porra toda? Porque é um amontoado de verdades sem nenhum ordenamento científico e que o nego está tomando decisões arbitrárias. Agora, se a pessoa é analfabeta, se ela não sabe o que é figura de linguagem, se ela não sabe qual é o tipo de análise que eu estou fazendo ali, como é que o cara vai querer dizer que isso pode ser uma notícia falsa? Uma opinião utilizando figura de linguagem sobre um tema que o mundo, veja só, o mundo está saindo às ruas para protestar. Então, todas as pessoas que estão saindo às ruas para protestar são malucas, assim como eu, e só tá certo o cara que está em casa tomando vinhozinho importado? Isso aí. Exatamente. Ô Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que existe realmente uma guerra cultural em nível do Brasil e no mundo. O Enem hoje, que todo mundo falou que o Bolsonaro ia fazer uma interferência, só deu Marcuse, Marx, Engels, perguntas sobre esquerda identitária, só autores de esquerda eventualmente. As redes sociais têm perseguido, têm calado sistematicamente vozes conservadoras. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido. Como diz o grande filósofo Emílio Surita, a paz no Brasil sempre repousou sobre a corrupção. A esquerda dava dinheiro, dava seu maná para as autoridades, entre aspas, do Brasil, e todo mundo ficava tranquilo. Você acha que essa coisa do STF de prender, de perseguir, de calar, é uma coisa de progressismo, de ativismo progressista, ou uma coisa mais de questão de fisiologismo, de corrupção moral, de uma coisa de voltar a ser o que era nos países dos mensaleiros? O que você acha qual é a origem desse ódio persecutório a bolsonaristas, a direitistas, a liberais, a conservadores? Quem começou com isso foi o Toffoli, né? Foi o Toffoli que abriu o inquérito de ofício, né? Ele mesmo ele não sorteou, ele escolheu Alexandre de Moraes a dedo, o que também é contra a própria estrutura do STF. E aí depois que passaram-se meses de arbitrariedade, né? Inclusive aquela coisa abjeta que aconteceu com a Cruzoé e agora com Terça Livre, você tem o que ali? Você tem uma série de arbitrariedade que deixa muito claro que a coisa ou é uma tirania ou é uma oligarquia. A oligarquia é quando é mais de um e quando é um só é tirania.
O que está sendo feito agora é uma tirania. Agora, se essa tirania ela tende a ser de cunho marxista, trotskista, leninista, isso é oportunista. Ou oportunista. Agora, o que precisa ser claro é que é uma tirania. É uma tirania em termos de ciência política. Quem quiser ler o texto do próprio São Tomás de Aquino, da onde eu tirei a definição de tirano, no texto de Regno, tem em latim na internet, eu não sei se tem em português, tem em inglês, tem em espanhol, o cara pode ir lá ler e aprender um pouquinho mais. Ô Alan, eu sempre acompanhei o Terça desde o começo e sempre houve uma perseguição, um achincalhamento a vocês. Você teve algum vislumbre de como começou uma perseguição contra você, contra o Terça Livre, até chegar no final? Por exemplo, teve já... Como é que você vê, como chegou a esse ponto final do STF? Eu sabia que isso um dia ia acontecer. Você denuncia... o Terça Livre foi quem denunciou a juíza da Suprema Corte da Bolívia, que tirou foto dentro da casa do acho que é Pedro Montenegro, não lembro agora o nome do narcotraficante. Foi o Terça Livre quem denunciou. Um deputado que estava acusando o Evo Morales pegou, imprimiu e botou assim: uma revista muito importante, Terça Livre, tal. Os maiores jornais da Bolívia noticiaram a denúncia que foi feita pelo jornalista Ricardo Roveran, na época no Terça Livre. Você começa a denunciar narcotraficantes que ninguém está querendo denunciar. Você começa a denunciar operações como Caixa Preta, operações como tantas outras que, quando chegava perto de algum ministro da Suprema Corte, a coisa evaporava de uma maneira milagrosa. Você começa a denunciar cargos, como, por exemplo, pessoal que trabalha dentro do gabinete da Maria do Rosário, e que uns anos antes eu esqueci o nome da mulher agora, mas eu tenho tudo isso guardado aqui. A mulher era representante da Associação dos Catadores de Latinha lá do Rio Grande do Sul, e ela depois foi vereadora. Você começa a denunciar partidos de esquerda, mas de um jeito que a imprensa não gosta de ficar denunciando. Você denuncia narcotráfico, denuncia tudo isso aí, denuncia esquema de corrupção. Eu denunciei uma prova de conceito entregue por uma empresa que seria contratada pelo STF para procurar maletas de escuta telefônica ali no Lago Sul e ali no Planalto. Eu começo a denunciar tudo isso. Você acha que eu vou ficar esperando o Alexandre de Moraes falar assim: puxa, parabéns pelo seu trabalho, você estava ali com a prova de conceito, você mostrou na Record tudo que você estava denunciando e todo mundo estava dizendo que era mentira. Você acha que eu vou esperar o que disso? Ainda mais de um psicopata como ele. Constantino, quer fazer alguma pergunta, Consta? Alan, nós vimos o ministro, não sei se já tocaram nisso, porque eu entrei depois, no meio. Nós vimos o ministro Toffoli, esse que criou esse inquérito do fim do mundo, assim chamado por um colega, o decano na época. Vimos ele fazer uma confissão em Portugal, sobre usurpar poderes do presidente na pandemia e instaurar na prática um semipresidencialismo que a Constituição não prevê em lugar nenhum, em Portugal, onde inclusive há boatos também de que alguns ministros do Supremo teriam alguns interesses mais do que turísticos. Mas, enfim, isso eu não tenho nenhuma evidência, prova, por isso que eu chamei de boatos, que já chegou a mim boatos dessa natureza. Mas e aí, Alan? Então nós estamos diante de uma confissão de que o regime político brasileiro mudou na prática, feita por um ministro do Supremo que era advogado do PT, e que tentou ser juiz concursado e não conseguiu por 2 vezes, e a nossa imprensa passou batido, não foi algo relevante. E aí, como é que a gente reverte esse quadro sem, ao opinar um caminho possível, cometer um crime sob a lógica dos ministros do Supremo de hoje? Olha, eu disse anteriormente, Rodrigo, que eu não tenho meios de ação para poder opinar, porque opinar sobre as luas de Saturno ou Júpiter é uma coisa assim, qual vai ser a minha opinião sobre algo que eu não posso mudar? Nenhum, zero. Então, eu não tenho meios de ação para opinar sobre o futuro do Brasil. O que eu enxergo é que nós precisamos esclarecer a população sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo é um golpe de Estado, na cara dura. Você tem um estado de exceção, um tribunal de exceção e agora um golpe de Estado, pelo menos intencionado pela boca do próprio Michel Temer, que ele falou, Michel Temer, segundo a imprensa, porque eu não ouvi o Michel Temer falando, não ouvi gravação nem nada, mas segundo os jornais todos, o Michel Temer falou assim: não, talvez nem precise de plebiscito. Então, como assim? O que eu vejo
Primeiro, a omissão da imprensa, como você falou, intencional, porque ela se beneficia disso. Ela e os donos, os campeões nacionais, né, que cresceram junto com Lula, eles estão omissos a essa situação. E no Brasil não existe hoje um pequeno grupo de intelectuais que possam publicar livros, artigos, que possa conscientizar a classe falante, desde o municípiozinho, o cara que está apresentando rádio no interior, o cara que está delegado de uma cidade do interior, uma professora universitária ou um professor de escola pública primária. Essas pessoas, elas não têm fonte de conhecimento para poder utilizar. Ou seja, eu fico pasmo quando essas antas ficam falando que eu quero dar golpe. Eu falei assim, mas golpe que dura um dia? Se eu tivesse meios para poder fazer alguma coisa que durasse, eu teria feito. Agora, falar que eu quero golpe do quê? Sabe, dá vontade de falar, eu tenho vontade de encontrar um cara desse na minha frente e falar assim, ô sua anta, como é que você vai querer fazer alguma coisa sem ter meios de ação? O cara quer construir uma casa de alvenaria com bambu na mão. Assim, meu filho, o máximo que você vai conseguir é construir uma casa com bambu. Isso é curioso porque remete a uma entrevista que a PBS, que é um canal de esquerda, mainstream, tentou fazer com um dissidente chinês, autor de livros e tudo, e ela tentou arrancar, com base num tweet antigo dele, se o Trump era alguém autoritário ou não. A resposta dele foi magnífica, que ele diz assim, o Trump é um indivíduo, e mesmo que ele tivesse um viés, uma ideia autoritária, ele não teria nenhuma estrutura para ser autoritário enquanto presidente. Autoritário mesmo, e que remete à China, de onde eu fugi, é essa cultura woke, essa coisa do politicamente correto. E a mulher ficou sem graça, né? E foi uma coisa... Aí hoje nós vemos que um cara matou 5 pessoas avançando numa parade de Natal em Wisconsin, né? Atropelou 5 pessoas, matou 5 pessoas, deixou 40 feridas, e o cara é negro, ligado ao movimento Black Lives Matter, com ficha criminal, né? E anti-Trump. E aí, na imprensa, isso tudo vai meio que evaporar. Ou seja, é sempre a questão da narrativa. O Constantino, a imprensa brasileira não falou que o Caio matou gente negra? É isso aí. Sim. Vocês viram esse absurdo? A imprensa brasileira inteira falou que o Caio, primeiro, não foi legítima defesa, segundo a imprensa brasileira, ele seria supremacista branco e matou branco. Olha, eu não fico espantado quando eu vejo uma anta abrindo a boca. Eu fico espantado quando a plateia fala assim, uau, né? Ou então não se assusta. Quando a plateia não se assusta diante de um retardado, eu fico assustado. Pois é, mas o Alan, você está falando do susto da plateia, mas a plateia está sufocada e está amedrontada. Você falou do presidente, tudo bem, tem que cumprir a lei, mas ele tem uma carga simbólica imensa no discurso. Ele está absolutamente calado até o momento. O Sérgio Moro, que é um homem, inclusive, a gente pode gostar ou não, etc., que teve a reputação destruída, que teve a Lava Jato destruída pelo STF, também está calado. O próprio engajamento... O próprio engajamento do bolsonarismo. Não, o próprio engajamento do bolsonarismo das redes sociais. Pulou do cavalo. Vai votar no Moro, Adriano. O engajamento do bolsonarismo está diminuindo consideravelmente. Como é que você faz? Para quem que se apela? A educação do brasileiro é esquerdista até o talo. Você não tem jeito de apelar por organismos exteriores, porque os organismos exteriores estão controlados por corporações, por ideologias. Para quem recorrer, se eventualmente até a informação mais básica, mais simples, a de que o STF está prendendo, calando e perseguindo pessoas, não chega sequer ao exterior. Para quem recorrer? Como é que você pode lutar se você é sufocado por informação o tempo todo? Eu não vejo solução política eleitoral para o Brasil. Eita. E diante do cenário político eleitoral, é sempre aquela discussãozinha. Tipo, por exemplo, o Brasil tem narcotraficante sendo solto, gente morrendo à torta e direita todos os dias. Gente, aqui, o Constantino mora nos Estados Unidos, ele sabe, aqui tem lugares, tem condados aqui, estados, onde você vai entrar, você vai pro 7-Eleven, você deixa a chave dentro do carro, esquentando o carro, você volta, o carro tá lá. O brasileiro nem sabe o que é isso, nem dentro de um Alphaville. Tá, mas se a solução não é política, qual seria? Não, calma lá, olha só. O brasileiro não sabe que existe um lugar possível dessa maneira, e aí o debate público tá onde? Teto de gás, o preço do gás. Assim, quando eu escuto isso, o nego discutindo preço de gás, teto de gás, eu tenho vontade de fazer igual o Didi Mocó, sabe? Arrancar minha boca assim, porque eu falo assim, ninguém vai falar dos assuntos mais sérios no Brasil? Ninguém tá falando. Ninguém vai falar do cerceamento da liberdade? Alan, ninguém vai falar você tem filha, você tem família, você tem filha. Você teria feito tudo novamente ou você se arrepende de ter comprado essa briga do jeito que estão as instituições no Brasil e se sentir hoje mais isolado ou vítima de algo kafkiniano? Não me arrependo.
Não me arrependo de nada, porque eu não faço nada para benefício político, eleitoral, financeiro, etc. Eu sou um homem que tem uma consciência que precisa dormir quando bota a cabeça no travesseiro e depois da morte eu terei um julgamento que eu preciso dar satisfações da minha vida. Então eu não me arrependo nunca. Mas, ô Alan, você falou que a solução... esclarecer as pessoas. Mas você falou que a solução para o Brasil, eu queria reiterar, você falou que não seria política ou eleitoral. Qual seria, a médio ou longo prazo, a solução para o Brasil para te sair dessa tirania togada que a gente está vivendo? Ter pelo menos mais de um jornalista igual Augusto Nunes falando as coisas como elas são. Ter pelo menos mais do que um Lacombe, mais do que um Constantino, mais do que um Pânico na TV, mais do que um Pingo nos Is. Gente, são formiguinhos em cima de um rinoceronte. Sim. O Brasil precisa ser inundado de jornalistas e mídias que tenham liberdade para poder falar as coisas como elas são. Hoje nós não temos. Como é que a gente vai chegar naquele cara que está lá no interior, lá no interiorzão, seja Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste, o cara tá lá no interior, ele não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. Quando ele liga a TV, aí tá lá todo mundo com cara de bunda, falando de teto de gasto, falando que o Gatinho faz isso, o Gatinho faz aquilo, não, que não sei o que lá. O pau tá torando, o cara tá ali, na favela da Maré, não pode sair porque vai ter guerra, facções. Os caras vão cair na porrada, vão usar ponto .50, vai todo mundo morrer. Aí o cara tá ali em Madureira, não pode pegar o trem ou o ônibus para ir trabalhar, porque o nego vai falar para ele que o ônibus ele pode, Covid, né? O ônibus ele pode pegar, mas ele trabalhar não pode, ele tem que ser preso e o policial tem que enfiar a porrada nele. Ele não escuta sobre isso na imprensa. Quando ele liga a imprensa, é um mundo de Poliana, né? Exatamente. Hoje a gente teve o Travassos aqui, ele tá falando lá em... O Travassos, nosso jornalista, esteve aqui antecipando as notícias. Em São Gonçalo, a população teve que retirar cadáveres, que eram um cemitério clandestino. O bombeiro não entra lá, fala, não, a gente não vai, a população teve que ir lá. Então, quer dizer, um país assim, a gente ficar discutindo frufru, banheiro para trans, ficar essa discussão. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, o Alan, porque eu acho que a gente tem que entender. Por exemplo, esse negócio teu aí, essa treta sua, esse BO que tá na sua mão e você que tá se ferrando. A gente tá aqui, né? Tá recebendo salário, tá? Beleza. Todo mundo que tá... Ele tá sem empresa. Sem grana. Os caras tiraram a grana dele. Por que chama inquérito do fim do mundo? É porque isso nunca vai ser concluído? Nunca vai ter uma solução para essa... É só isso aí? Ou essas fake news? Ninguém nunca vai explicar pra gente o que é uma fake news. Ninguém nunca vai resolver. Por isso que ele tem esse nome, o inquérito do fim do mundo? Emílio, se não fossem meia dúzia de pessoas que estenderam a mão para mim, no dia seguinte do bloqueio das minhas contas pessoais e da minha empresa, eu não tinha dinheiro nem para pagar o remédio da minha filha que está se recuperando de uma encefalite. Se isso não causa clamor popular, se isso não faz, pelo menos, alguns jornalistas botarem a mão na consciência e falar assim, cara, eu discordo desse cara, ele fuma, ele fala palavrão, ele divulga fake news, seja lá o que for. Se a pessoa já não se comove de um pai de família ter que alimentar os seus filhos e pagar o remédio de sua filha, nós estamos diante de um hospício. Estamos diante de um hospício. Um inquérito que, dura ad eternum, prende quem quiser, fala o que quiser, e as pessoas vão viver a vida normalmente. Enquanto isso continuar acontecendo no Brasil, as pessoas não ficarem assustadas, falam assim, cara, tem alguma coisa muito de errado aqui, não tenho o que debater. Não tem solução para buscar, nem solução econômica, financeira, cultural, não tem. Porque nós estamos diante de uma coisa tão louca, que eu só tinha lido, né, no Solzhenitsyn, no Arquipélago Gulag, ou ouvia falar que aconteceu na Venezuela, ouvia falar que aconteceu em Cuba, entendeu? E do nada esse inquérito continua. É um inquérito, onde a vítima, segundo eles, os membros da Suprema Corte, são os acusadores e os juízes. O Alexandre de Moraes, ele teve a cara de pau de dizer que o Alan dos Santos comete, é tão perigoso, que o Barroso, né, ficou ameaçado pelo Alan dos Santos e 2 procuradores ingressaram então ali com uma queixa-crime contra ele. Mas ele foi incapaz de dizer qual foi a decisão da juíza. Sabe qual foi a decisão da juíza? Juíza da 14ª Vara lá de Brasília? O Alan dos Santos não ameaçou o Barroso e nem mesmo incitou ninguém a ameaçá-lo ou incitou ao crime. Por quê? Primeiro, ele está nos Estados Unidos. A juíza falou isso. 2, para que o crime de ameaça seja configurado, a pessoa tem que ter medo. Pô, o Barroso, ele vai ter medo de um cara dentuço fumando lá na puta que o pariu,
Sendo que ele tem serviço de inteligência, ele tem... Sabe, a juíza falou isso. Ele tem serviço de inteligência, ele é juiz, entendeu? Agora, ficar caindo em questão de linguagem estética... Sabe, não é que ele fala de um jeito... Eu acho que é isso. Você fala muito feio. Fuma muito. Você fuma demais. Muito perigoso de ministro. Fumar hoje em dia. Emílio, quem quiser me ouvir falando bonitinho, tem que acessar alandosantos.com. Lá eu vou dar curso, vou dar... Deixa eu perguntar uma coisa. Você continua fazendo Você continua na internet, né? Não vou parar nem a cacete. E você está em que endereço agora? alandosantos.com. Emílio. Oi, fala. Emílio, como é que eu vou parar por medinho, depois virar pro meu filho e falar assim, meu filho, vira homem. Meu filho, você tem que ter coragem. Meu filho, você tem que enfrentar a vida. Eu vou falar com que autoridade? Se eu ficar com medinho de um psicopata, como é que eu vou falar pro meu filho assim, meu filho, olha só, na vida você tem que enfrentar desafios, você tem que ser uma pessoa corajosa, você tem que alimentar a sua família, você tem que buscar o bem, você tem que praticar as virtudes. Como é que eu vou falar isso pro meu filho? Falar assim, ó, papai ficou com medinho, meu filho? Aí o papai parou de falar, entendeu? Então aí, pra você ser um grande homem, você tem que fazer igual o seu pai. Ficar com medinho e calar a boca. Eu não vou fazer isso nunca. O problema, cara, é saber se vale a pena ou não. É saber se vale a pena ficar nessa... A gente fica nessa discussão aqui, ó. Se vale a pena, vai todo mundo ficar, enfim, escravo da ditatória no Brasil. Alguém tem que dar a cara a tapa, senão não vai. O que você acha, Consta? O Consta também já foi... Consta tá quietinho, ele falou que ele não fala mais desse tema. O Consta também já ficou sozinho aqui. Já ficou sozinho. Nós tava junto. Emílio, eu tô escutando com interesse, né? Porque o Alan é o cara que tem um estilo que a pessoa pode não gostar. Os métodos, às vezes, de crítica, as pessoas podem achar que é uma coisa agressiva que vai gerar o tipo de reação. Então é que nem assim, o mal existe no mundo. E aí, como é que você peita isso? Tem gente que vai lá pra porrada e vai arcar com consequências muitas vezes pesadas. Tem gente que acha que tem que ir mais pelas beiradas. É uma discussão muito mais de estilo, às vezes, né? Do que qualquer coisa. Mas o que ele falou agora e chamou atenção, para mim é o mais importante, né? É porque, independentemente disso, existe, óbvio, um arbítrio, existe, óbvio, um Estado policialesco. E mesmo o cara que odeia Bolsonaro, odeia bolsonaristas, né? Ele deveria estar com essa consciência e, no mínimo, com alguma solidariedade, ainda que calando-se, né, em relação ao que alguns que são mais bucha de canhão estão sofrendo por comprar essa briga. E não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo pseudos liberais, nós estamos vendo tucanos, nós estamos vendo essa nova esquerda, né, feita por Novo, MBL e agora Moro, né, e companhia. Nós estamos vendo eles aplaudindo essa situação, esse estado de coisas, porque o alvo é o Alan dos Santos. Então, isso para mim é o mais grave, porque é aquela história que, meu Deus, é só estudar um pouquinho de história. É o poema do Caminhando com Mayakovsky, é o pastor alemão lá, o Niemöller, né? Vieram pegar os ciganos, eu não sou cigano, dane-se. Vieram pegar os comunistas, eu não sou comunista, dane-se. Aí vieram me pegar. Ou então, vieram na minha casa e destruíram o meu jardim. Eu deixei. Aí vieram na porta e daqui a pouco invadiram. Então, assim, o que mais chama a minha atenção é essa postura da turma, porque não gostar do estilo do Alan, achar que ele se exaltou, se excedeu e tudo, isso é do jogo. Isso é do jogo. O cara pode pensar isso. Só que ele teria que ter algum grau de consciência do que realmente está acontecendo e defender princípios. Isso, para mim, é o mais perigoso, porque aí remete o quê? Remete a Martin Luther King, aquela história toda. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam. Exatamente. Edmund Burke. Então, é isso que nós estamos vendo hoje com muita angústia e apreensão. Pessoas que estão cientes do que está acontecendo e outros que, porque o alvo é o Alan, né, eles estão aplaudindo. E isso que o Constantino falou, né, dos jornalistas que estão aplaudindo, isso não é na esquerda, não. Recentemente agora, teve duas pessoas bem cafajestes. Uma delas é policial civil no Ceará, Paula Caroline, se diz católica, fala assim, terça lixo, tem que ser perseguido mesmo, a polícia tem mais é que prender. E de direita, bolsonarista. E a Regina Vilela, né, que falou assim, não, mas tem crime financeiro lá. Ela não entende direito, ela não sabe o que é fato criminoso e tá aplaudindo, entendeu? Porque ela não me vê como um lambibota ou beijamão, rito de beijamão
para qualquer político. Eu não sou beijo. Não espere de mim ficar beijando mão e fazendo rito de lambe-bota para político, seja ele quem for. Não espere isso de mim. E aí, vai lá e fala, não, tem que prender mesmo. Então, existe hoje no Brasil um clima onde todo mundo tem que opinar sobre tudo. Então o cara tem que opinar sobre astrofísica, o cara tem que opinar sobre física quântica, o cara tem que opinar sobre economia, o cara tem que opinar sobre direito, o cara tem que opinar sobre tudo. Ele é incapaz de chegar e falar assim, olha, eu não entendo o assunto, eu tenho que ouvir quem entende e eu gostaria de ler sobre esses assuntos. Você poderia me indicar alguma coisa? E esse tipo de pessoa normal, na classe falante brasileira, é peça rara, entendeu? Assim, não existe. Ô, Alan, deixa eu te fazer uma pergunta última. Você está falando dessa direita liberal que às vezes apoia e aplaude o seu massacre. Você não acha que tem um princípio assim de vaidade? No seguinte sentido, o cara que perdeu engajamento, que perdeu projeção com a eleição do Bolsonaro, que queria fazer uma ascensão de uma direita liberal limpinha aos moldes tucanos, perdeu completamente a referência dos seus leitores. A gente sabe quem são essas pessoas. No fundo, eles não gostariam de haver um segundo governo Lula para que eles voltassem a ter os holofotes da vaidade banhada pelo antipetismo, voltarem ao protagonismo. Não é muito mais uma coisa de simples narcisismo e vaidade do que princípio político? Não, sem dúvida, isso precede, né? Você percebe que a pessoa ela não tomou uma decisão política baseando-se em fatos. Ela, na verdade, como você bem relatou, e eu acredito sim que acontece isso, é por inveja. E todos nós aqui sabemos, gente. A gente sabe que se a pessoa começa a aparecer um pouco mais, ganha um programa e tal, internamente, dentro da própria empresa, começa a ter invejinha. O cara fica querendo ferrar um com o outro. Isso não vai ter em outras empresas? É claro que vai ter. Existe hoje uma abstinência desses jornais que antes eram campeões de venda de impressões, né? O jornal tinha ali não sei quantos milhões de jornais vendidos. Eles agora estão falando para a parede, entendeu? Mas como eles ainda se sustentam do dinheiro do Estado, então para eles tanto faz como tanto fez. Entendeu? Agora, tira todo o dinheiro do Estado dessa imprensa e quem que sobrevive de pé? Ninguém. Só que isso é o que acontece na internet. Na internet, as pessoas não vão ver quem é que tem mais dinheiro estatal ou quem tem menos dinheiro estatal. Na internet, as pessoas vão ver quem é que tem uma opinião que ela acaba lhe gostando e fala assim, olha, eu gostei desse raciocínio aqui. E na internet é livre. Agora, você tem a complacência e também a conveniência e a cumplicidade das Big Tech, né, que querem calar torta e direito, e você tem os politiqueiros, essa galera da politicagem gostando desse tipo de censura e gostando desse tipo de cerceamento. Porque é óbvio, é a única maneira deles se manterem ali, né, no troninho deles, sendo ouvido pelas pessoas. Agora, bota um Siqueira numa Globo da vida. No dia seguinte acaba qualquer programa no horário dele. Não tem mais. Entendeu? Coloca a Jovem Pan, não na TV a cabo, coloca a Jovem Pan na TV aberta com retransmissoras em vários lugares. Todo o horário do Pânico, do Pingo nos Is, vai destruir a audiência de qualquer outro jornal. Então esse pessoalzinho, eles vão fazer um conluio. Pessoal, a gente não pode deixar isso acontecer, porque se isso aqui acontecer, a gente vai perder tudo. Exato. Não, é melhor ficar assim. Tá muito gostoso, não vem querer mexer. Não queira mexer. A gente demorou tanto tempo. Não queira me levar o STF, que eu quero continuar com o juiz da primeira vara. Quer fumar cigarro no Texas. Ô, Alan, eu queria agradecer sua participação aqui no programa. Muito obrigado por você ter atendido a gente. Eu acho que, antes de tudo, você é um profissional como a gente, você é um jornalista, comunicador como a gente. Pô, desejar boa sorte aí pra você. Espero que dê tudo certo, principalmente aí na sua família. Eu sei que você teve um problema com a sua filha e tal. E, porra, conte com a gente pra bater um papo, pra conversar, porque isso aqui é um programa aberto aí pra todo mundo. E agradecer também o Constantino, sempre dando uma colher de chá. Pô, eu queria falar do Moro. Moro foi bonito, você viu? Você viu o Twitter do Moro? Assim o Adriles é Sérgio Moro, tá, turma? O Adriles pulou do cavalo. Mentira, eu queria falar sobre isso, mas eu tô sem tempo. Obrigado, viu, Constantino? Abraço a todos aí. Valeu, Alan. Valeu. E obrigado, Alan. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Eu que agradeço de coração a todos vocês, né? Sucesso ao programa. E assim, tem que ter debate aberto. Debate amplo e aberto, deixar todo mundo abrir a boca e falar, e que o público escolha o que é melhor, entendeu? A gente não pode ficar escolhendo quem é que pode ter permissão para falar ou não. Obrigado e Deus os abençoe. É isso aí. Um abração. Valeu. Obrigado.